O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o Espiritismo para a libertadora doutrina dos Espíritos. Olá, boa noite, querido irmão Dejair. Boa noite, Delfa, tudo bem? Tudo bom? Agora, melhor ainda. Nós estamos, então, muito felizes com a sua presença mais uma vez, nos trazendo, assim, mais um ensinamento da doutrina. Nós agradecemos imensamente. Feliz estou eu que agradeço. Ah, que bom. Então, nós vamos dando uma boa noite para aqueles que também estão conosco ou aqueles que poderão assistir depois, porque hoje nós temos a palestra com o nosso irmão Dejair, que ele é de São José do Vale do Rio Preto, de São Paulo. É estudante, palestrante da doutrina espírita. E nós estamos, então, desejando as boas-vindas a ele e a todos vocês que estão conosco. Nesse momento, então, nos preparamos para a nossa prece inicial, elevando nosso pensamento com vibrações de muita paz e amor para toda a humanidade. E agradecendo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, por essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento sobre a doutrina espírita, que ela realmente orienta e indica o caminho que devemos seguir. Agradecemos também a nossa mentora, Zilda Gama, e pedimos a sua bênção e que inspire o nosso irmão Dejair no seu trabalho, que preparou com tanto cuidado, com tanto amor. Pedimos também, Senhor, que estejamos com a mente e o coração abertos para poder realmente tirar o proveito que essa noite vai nos oferecer. E pedimos, então, a sua bênção para todos nós e que estejamos unidos em pensamento de muito amor e paz. Que assim seja, graças a Deus.
Então, nosso querido irmão tem a palavra. Muito obrigado, Delfa. Obrigado ao pessoal do grupo Zil da Gama pelo convite. É uma alegria renovada podermos estar aqui e participar desse encontro, trazendo aí algumas reflexões acerca da doutrina espírita. Allan Kardec iniciou o 6º capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo uma frase do Cristo que ele foi buscar no capítulo 11, versículos de 28 a 30 do Evangelho de Mateus, onde textualmente o evangelista registra a fala de Jesus: Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, que vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como certamente podemos perceber, todos nós, Allan Kardec foi muito feliz ao escolher esta fala do Cristo para iniciar o 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Cristo Consolador. Mas nós vamos usá-la hoje para princípio de algumas reflexões sobre a lei de adoração, que está em O Livro dos Espíritos, 2º capítulo da 3ª parte. Sem dúvida alguma, a frase do Cristo nos remete à atitude de prece. Ele nos convida a buscá-lo, ele se coloca à disposição, mas nós todos, evidentemente, sabemos que a única forma que temos, pelo menos por enquanto, para irmos ao encontro do Cristo, para buscá-lo, é através da fé e, consequentemente, através da prece. A prece é um assunto profunda e detalhadamente tratado na construção da ciência espírita. Já desde a sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma abordagem muito profunda sobre essa questão ao elaborar a chamada lei de adoração. Como todos sabemos, Kardec constrói a 3ª parte do Livro dos Espíritos, que ele vai chamar de Leis Morais, com 12 capítulos. E sabemos também que ele fez uma divisão da lei divina, sob seu aspecto moral, obviamente, em 10 partes. A 3ª parte do livro tem 12 capítulos. A divisão que ele fez tem 10 partes. Isso se explica. O primeiro capítulo da 3ª parte do Livro dos Espíritos ainda é um capítulo introdutório, com algumas considerações iniciais, preparando para o que virá a seguir. Então, é a partir do 2º capítulo da 3ª parte do Livro dos Espíritos que ele vai começar a apresentar as chamadas leis morais, aquela divisão que ele fez com a anuência e também com o apoio dos espíritos que o orientaram na sua obra. Ele começa pela lei de adoração. E ele vai, em seguida, dar sequência e apresentar todas elas, uma em cada capítulo, passando pela lei do trabalho, destruição, conservação, reprodução, liberdade, progresso, igualdade, até chegar ao capítulo 11, onde está, no dizer dos Espíritos, a mais importante delas, que é a lei de justiça, de amor e de caridade.
e vai concluir a terceira parte do livro com o capítulo número 12, que se chama Da Perfeição Moral, que aí já não é mais uma lei, mas são conclusões, são aplicações para tudo aquilo que foi apresentado ao longo dos capítulos anteriores. Nós percebemos claramente que nessa parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai abordar os deveres do homem para com Deus, para consigo próprio e para com seu semelhante. Mas antes de adentrarmos propriamente na construção da lei de adoração, vamos recordar um pouquinho, de uma forma bastante sucinta, superficial e elementar, como foi ao longo de todo o tempo a trajetória do homem nessa questão do seu relacionamento com Deus. Desde os seus primórdios, desde as suas fases mais primárias, digamos assim, inteligência ainda pouco desenvolvida, e depois, ao longo de todo o tempo, cada vez mais desenvolvendo-se a sua capacidade intelectiva, o seu entendimento, o homem sempre teve a percepção da existência de um ente supremo, que nós chamamos de Deus, e que ao longo do tempo tem recebido inúmeros nomes, e ainda hoje tem nomes diferentes, em culturas diferentes, como, por exemplo, sabemos que os muçulmanos o chamam de Alá. Mas Deus é Deus, o que importa é a ideia. Voltando, ao longo de todo o tempo, e principalmente nas idades mais atrasadas, nós cultuamos, inclusive, inúmeros deuses, numa fase conhecida como politeísmo, que durou muito tempo mesmo. E há uma coisa que, ao longo de todo o tempo, pautou o relacionamento do homem com Deus. Foi a questão das oferendas, dos rituais, das práticas exteriores de adoração. O homem, mesmo no seu estado mais primitivo, percebia em Deus, entendia que Deus era um ente muito poderoso. Embora, como dirão também os Espíritos, no primeiro capítulo dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, nós, em alguns momentos, numa compreensão mais primitiva, nós associamos a Deus paixões humanas. Então, o que acontecia? Nós entendíamos Deus como um ente muito poderoso, de onde vinham as benesses e os castigos, mas que era também, apesar de muito poderoso, detentor de paixões humanas. Então, ele podia ser vingativo, ciumento, invejoso, ele podia ser violento, maldoso, etc. Com base nesse modo de pensar, nós procuramos o tempo todo, ao longo de toda essa sequência de desenvolvimento, agradá-lo. E a melhor maneira que o homem via de agradar a Deus em todos os tempos era fazendo-lhe oferendas, as mais preciosas possíveis, a fim de deixá-lo feliz. Porque irritar Deus era uma estratégia muito perigosa, porque ele poderia mandar castigos. O nosso gado teria doenças, a nossa família não seria boa, as nossas culturas, as nossas colheitas seriam prejudicadas, haveria pragas, enfim. Essas crenças sempre pautaram o nosso relacionamento com Deus, especialmente nas fases de ignorância maior. Passamos, inclusive, pela fase dos sacrifícios humanos, sempre com essa ideia de que era preciso agradá-lo. E quanto mais preciosa fosse a oferenda, mais feliz Deus ficaria. E era de todo interesse nosso deixá-lo feliz. Nós sabemos que no tempo de Jesus, os judeus ainda praticavam oferendas em larga escala.
faziam sacrifícios animais de muitos tipos diferentes, e tudo isso estava legalmente estabelecido, tudo detalhadamente estabelecido na chamada Lei de Moisés. A lei de Moisés, ela regulava aquela sociedade. Então, é claro que todos nós temos pelo menos uma ideia de como funcionava isso. A lei de Moisés está contida nos primeiros 5 livros daquilo que os cristãos chamam de Velho Testamento. E que os judeus, por não terem o chamado Novo Testamento, chamam de Bíblia hebraica. Os 5 primeiros livros contêm a lei de Moisés, ou Torá, pela ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei. Nós encontramos referências à chamada lei, principalmente nós espíritas, que temos o hábito de ler com bastante frequência o Evangelho segundo o Espiritismo. Encontramos seguidas referências à lei. Então, por exemplo, quando Kardec menciona, ele traz várias vezes, ele traz textos evangélicos, ele os comenta, ele apresenta, interpreta esses ensinamentos à luz do conhecimento espírita, né? Então, a gente sabe que ali há várias menções à chamada lei. Por exemplo, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos só para citar um exemplo, nós temos uma referência à lei. Ali há uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 22, onde Jesus é abordado por um daqueles chamados doutores da lei, que vai fazer doutor da lei, para a gente ter uma ideia. O doutor da lei, o que era? Era uma espécie de advogado, era aquele que conhecia profundamente a lei de Moisés, as Escrituras. E esse doutor da lei, pela narrativa evangélica, vai perguntar a ele, a Jesus: mestre, qual o maior mandamento da lei? Que lei? A lei de Moisés. Era disso que se tratava. Ali, naquela sociedade, as conversas nem começavam se não fosse para fundamentá-las na lei de Moisés. Então, eles pautavam sempre esses questionamentos em cima daquilo que estava estabelecido nas Escrituras. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus, sábio por excelência, de acordo com a conceituação espírita, um espírito topo de escala, primeira ordem, puro, perfeito, uno com Deus, pensamento divino, detentor da verdade plena, um espírito dessa categoria, ele conhecia muito mais acerca da lei de Moisés do que os próprios doutores da lei. Então, ele sabia perfeitamente se situar dentro do terreno deles, para discutir com eles aquelas questões e, ao mesmo tempo, encontrar dentro da lei o encaixe para os ensinamentos que ele queria trazer e que ele entendia serem necessários perante aquele povo ali. Esse caso aqui foi um exemplo típico disso. Ele responde assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, teu espírito, teu entendimento, as tuas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento. E eu vou lhe dar logo o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejamos o que ele fez aqui. A pergunta não tinha nada a ver com essa segunda parte. O doutor da lei havia perguntado apenas qual o maior mandamento da lei. E ele, sabiamente, repetindo, ele dá uma resposta que seguramente iria agradar àquele interlocutor. Porque eles cultuavam isso. Esse mandamento, o que é tido como o maior mandamento da lei, era tido por eles como o maior mandamento da lei, está no Deuteronômio capítulo 6. E os judeus
tinham que dizer isso no mínimo 2 vezes por dia. Uma ao se levantar, necessariamente, de manhã, e outra ao se deitar, necessariamente, à noite. E durante o dia, se houvesse oportunidade. E Jesus se coloca no terreno deles para começar uma resposta que agradasse aquele cidadão. Mas o que ele faz em seguida? Ele aproveita o ensejo para inserir outra coisa que o sujeito não tinha perguntado para ele, mas que ele sabia serem eles muito carentes nessa área, a questão do próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que ele fala? Vou te dar um segundo que é semelhante ao primeiro. Por que é semelhante? Porque você não pode amar o teu próximo, você não pode amar a Deus, a quem você não conhece, a quem você não vê, sem amar o próximo, a quem você vê e com quem você convive. Por isso que ele fala, é semelhante. Mas eles tinham um problema sério a esse respeito. Para um judeu daquele tipo ali, o próximo podia ser, quando muito, outro judeu. E de preferência do mesmo grupo social ou ainda mais, da mesma família, pai, irmão, filho, etc. Um romano, um samaritano, jamais seriam o próximo, seriam o adversário, a quem era preciso odiar. Nós sabemos que Jesus, no Sermão da Montanha, por exemplo, ele fala uma coisa que é exatamente voltada para isso. Quando ele diz assim, num dado momento, vocês ouviram que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, isso não está escrito em lugar nenhum da lei, mas era ensinado, era pregado. E eles não tinham uma noção muito clara sobre essa questão do próximo. Então, o que é que Jesus faz? Em todas as oportunidades, repetindo, ele aproveitava essas brechas nas discussões para inserir um ensinamento que estava na lei, mas que andava meio esquecido, porque não se ensinava. Eles haviam se apegado a determinados rituais, a determinadas práticas exteriores ao longo de todo o tempo, e acabavam deixando quase que inteiramente de lado, quase que negligenciando por inteiro aquilo que era de fato importante para o ser humano, que era tornar-se melhor, menos orgulhoso, mais caridoso, etc, etc. Onde é que está essa história de amarás o teu próximo como a ti mesmo? Está no livro do Levítico, terceiro livro da lei, ali pelo capítulo 15 ou 19, se não me falha a memória. Mas isso não era observado, e ele aproveita essas oportunidades. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a lei estabelecia detalhadamente todos os tipos de sacrifícios, de oferendas que precisavam ser feitos de acordo com as transgressões cometidas com a lei divina. Então, dependendo da situação, dependendo inclusive algumas vezes de quem cometia o erro, era preciso ressarcir-se, redimir-se perante Deus com uma oferenda, com um sacrifício de uma pomba, de uma rolinha, de um carneiro, de uma novilha, o que fosse, o que a lei determinasse. Então eu dizia, eles praticavam isso em larga escala. E dizem os evangelhos, eu vou fazer uma inserção aqui rapidamente, uma reflexão, para nos conduzir depois à análise que nós queremos. Dizem os evangelistas, eu me lembro de João, Mateus, não sei se algum outro menciona isto, acerca de uma ocasião em que Jesus teria ficado enfurecido, muito raivoso até, uma coisa inusitada, né? Com aquelas práticas ali que havia, aquele comércio que havia ao redor do templo de animais, porque havia um comércio de animais ao redor do templo, e havia cambistas. Havia cambistas para quê? O cambista é aquele sujeito que troca a moeda. Vinham judeus de outros países, judeus que já viviam há séculos
na Síria, no Egito, em diversos países dali do Oriente Médio, que haviam se evadido dali, da terra deles, há mais ou menos 500 anos antes do Cristo, por ocasião da primeira grande diáspora que aconteceu quando se dera ali a invasão babilônia. Esses judeus precisavam vir a Jerusalém, ao templo de Jerusalém, para se quitar com Deus, fazer as oferendas, os sacrifícios de acordo com a lei. Porque esses sacrifícios, as oferendas, só podiam ser feitos no templo de Jerusalém. Não podia ser numa sinagoga, numa outra cidade. Então, não tinha cabimento o sujeito vir lá da terra dele, trazendo consigo um animal, um carneiro, o que quer que fosse, para fazer o sacrifício no altar de Jerusalém, do templo. Então, era preciso que ele encontrasse ali o comércio, onde ele pudesse comprar o animal. E antes disso, os cambistas para trocarem a sua moeda, para ele poder trocar e comprar o animal, para levar no altar para o sacerdote degolar, derramar o sangue, para Deus ficar feliz e ele ficar quitado com Deus. Por isso que havia tudo isso estabelecido. Havia séculos e séculos que funcionava assim. E os evangelhos mostram um Jesus indignado, enfurecido, revoltado, raivoso, derrubando mesas de cambistas, soltando animais. E o que é pior, colocam na boca dele a seguinte fala: vocês fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões. Ora, isso é um absurdo tão grande que é difícil a gente acreditar que isso esteja escrito nos evangelhos, mas está. Mas está. Eu vou dar 3 razões para justificar a ideia de que Jesus nunca agiu dessa forma. 3 razões eu vou dar. Primeira, não combina com a índole de Jesus que nós conhecemos. Um espírito daquela natureza, um espírito topo de escala, primeira ordem, puro, perfeito, domínio absoluto das sensações, nenhuma influência material, isento completamente de emoções negativas. Ter uma atitude desse tipo não combina, de jeito nenhum. Mas esse é o argumento mais fraco. Eu vou dar o segundo. Ele foi, por outras vezes, em outros episódios que a gente encontra nos evangelhos, muito tolerante, muito condescendente para com todas aquelas práticas. Ele nunca se insurgiu contra elas. Ele sempre foi tolerante. Eu vou dar 2 exemplos disso. Primeiro, no Sermão da Montanha tem um momento em que ele fala assim: quando você for fazer a sua oferenda no altar, e aí você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe ali de lado a sua oferenda, vá lá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e faça a oferenda. Trocando isso em miúdos, o que acontece? O que aconteceu nessa situação? O que ele está dizendo ali? É como se ele dissesse às pessoas assim: você acredita nas oferendas? Você acredita nessas práticas? Então faça. Mas eu vou lhe dizer alguma coisa que é prioritária, que vem antes, que é muito mais importante do que isso. E que se você não fizer, não vai adiantar nada fazer oferenda. O que é isso? O amor, é o perdão, é a harmonização, é a reconciliação. Feito isso, que é o fundamental, se você ainda achar que deve fazer a oferenda, faça. Ou seja, não se posicionou frontalmente contrário. Porque, a julgar pela atitude lá com os mercadores do templo, ele poderia dizer assim: para com essa bobagem aí, vocês estão fazendo essas oferendas, isso não serve para nada, isso não presta para nada, isso não vale nada. Não, ele nunca se posicionou dessa forma. Vou dar um outro exemplo. Existem vários, eu vou dar só mais um. Há uma narrativa no Evangelho de Mateus, ali pelo capítulo 12 ou 13, em que há uma sequência daqueles chamados ai de vós, né?
Uma sequência deve ter 7, 8 ou 10, não me lembro ao certo quantos tem lá. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês fazem isso, isso e aquilo. Tem várias. Uma delas ali, ele diz assim: porque vocês pagam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, vocês pagam o dízimo de qualquer coisinha, por minúscula que seja, vocês seguem religiosamente isso, observam religiosamente qualquer transação de hortaliça, um valor mínimo que seja, vocês pagam o dízimo, obedecem rigorosamente. Aí ele diz a eles assim: vocês coam mosquitos e engolem camelos. Numa referência clara ao fato de que eles davam excessiva importância ao que era desnecessário, ao que não tinha prioridade nenhuma, e negligenciavam quase que inteiramente aquilo que era fundamental. Não se tornavam pessoas melhores, não se preocupavam nem um pouco em se tornarem mais humildes, mais caridosos, pessoas melhores. Esse negócio de pagar o dízimo, portanto, é bíblico, vem daquela época. Mas eles davam... O que ele faz? Ele faz uma comparação de extremos. Quer dizer, vocês se preocupam no mínimo. Se você vender um maço de hortelã, você vai lá e recolhe o dízimo. E com isso você se preocupa. Agora, com aquilo que é fundamental, aquilo que de fato importa na vida do homem, vocês não se preocupam nem um pouco. Aí depois ele fala assim: quer fazer isso? Faça, mas sem deixar de fazer o outro. Mais uma vez, ele não se posiciona frontalmente contrário às práticas existentes. Né? Esse é o segundo argumento. Vamos ao terceiro, que eu acho que é o melhor de todos. Em João, capítulo 4, há uma narrativa das mais interessantes, muito utilizada, inclusive, pelos oradores espíritas. Ela é muito boa, ela contém muitos ensinamentos bons, que a gente aproveita, às vezes, nas palestras. Aquela questão da água viva, por exemplo, existem várias situações. É uma conversa de Jesus com a chamada mulher samaritana. Num daqueles seus deslocamentos com os seus apóstolos, ele entrou certa vez por terras da Samaria, as terras dos samaritanos. E ele parou num determinado local, próximo de um povoado. Os discípulos foram ao povoado para comprar provisões e ele permaneceu ali fora da cidade, numa sombra, descansando. E ele estava sentado ali à beira de um poço, chamado Poço de Jacó. Jacó, todo mundo se lembra, patriarca hebreu, neto de Abraão, filho de Isaac. Todos se recordam dessa tríade judaica famosa: Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi dele que se derivaram as 12 tribos de Israel, seus 12 filhos e tudo mais, né? Jacó teria construído aquele poço ali, teria bebido ali, ele, seus homens e tal. Jesus estava sentado ali. E veio uma mulher samaritana, que presumivelmente, pelo decorrer ali da narrativa do Evangelho, ela vinha com muita frequência àquele poço para buscar água, né? E era uma coisa cansativa. E isso ela vai dizer depois, daquela história da água viva, que não interessa aqui, nesse momento, na nossa reflexão, mas que é muito boa como ensinamento. A conversa deles vai transcorrer, e num dado momento ela diz a ele assim: vocês judeus, e essa é a parte mais importante, a meu ver, daquilo que a gente quer demonstrar. Vocês judeus adoram a Deus lá no templo de Jerusalém. Nós, samaritanos, desde nossos pais, adoramos a Deus aqui no nosso templo, aqui no Monte Garizim. Os samaritanos tinham construído um templo só para eles, lá na terra deles, porque eles não iam a Jerusalém, tinham construído um templo lá só para eles, porque havia, como todo mundo sabe, entre judeus e samaritanos, uma inimizade profunda, que tem raízes históricas, que não vem ao caso examinar agora, porque demoraria muito. Eles se odiavam.
Jesus era judeu, ela era samaritana. Ele era Jesus, não tinha preconceito de nenhuma espécie. E ela talvez não ligasse a mínima, então a conversa aconteceu. Ela disse isso e ele disse para ela assim: mulher, crê-me, a hora vem em que nem lá, naquele templo de Jerusalém, nem neste aqui, adorareis o Pai. Adorareis o Pai. A hora vem e agora é. Esse agora é merece um comentário que a seguir faremos. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Para nós, esse texto basta, para aquilo que a gente quer demonstrar. Vejamos aqui, temos duas coisas importantes. Vamos primeiro ao agora é. O agora é ele dizendo para ela o seguinte: a hora vem e já chegou, em que isso vai mudar, esses padrões vão mudar. Por quê? Com a vinda dele, com a proposta nova que ele vinha trazer, mudavam-se radicalmente os padrões de relacionamento com Deus. Tanto samaritanos quanto judeus adoravam o Deus de Moisés, porque os samaritanos também, eles tinham um tronco comum. Eles também viviam sob a lei de Moisés. E entre o Deus de Moisés e o Deus de Jesus, as diferenças são muito grandes, muito grandes. O Deus de Moisés era aquele Deus terrível, vingativo, ciumento, invejoso, guerreiro, parcial, aquele Deus que tomava a liderança dos exércitos hebreus contra todos os demais povos, que mandava exterminar a todos, passar a fio de espada tudo que respirasse. Eu vou dar dois exemplos. O rei Saul, certa vez, caiu em desgraça com Deus, porque ao final de uma batalha, naquela trajetória rumo à Terra Prometida, ao final de uma batalha, ele teve misericórdia do comandante adversário e permitiu que ele ficasse vivo. E foi severamente castigado por Deus, porque era para ter matado. Outra coisa interessante, outra passagem. Quem se der o trabalho de ler vai encontrar, sabe do que eu estou falando. Mas eu vou dar só mais uma, está no livro de Números. Certa vez, a turma do Moisés, naquela trajetória deles, depois de sair do Egito, eles pegaram algumas pessoas lá recolhendo lenha num dia de sábado. E no sábado não se podia fazer nada, todo mundo sabe disso, pela lei de Moisés, era um pecado mortal. Mortal. Eu vou explicar por que é mortal. Pegaram os sujeitos, algumas pessoas lá recolhendo lenha, foram até o Moisés, os fofoqueiros de plantão. Pegamos essa turma aqui recolhendo lenha, hoje é sábado, o que a gente faz com eles? Moisés falou, vamos perguntar para Deus, porque ele tinha um canal aberto com Deus, né? Falava com Deus a hora que ele queria. Aí ele voltou e falou, Deus mandou matar. Levou a turma, mandou levar todo mundo para fora do acampamento e apedrejar até a morte. E assim foi feito. Esse era o Deus de Moisés, um Deus a quem, obviamente, não se podia amar. Só se podia temer. E olha, era de bom alvitre temer mesmo. Agora, o Deus de Jesus. O Deus de Jesus era radicalmente diferente de tudo isso. Era o que ele chamava de Pai Celestial. Um Deus de amor, de perdão, de misericórdia. Um Deus que queria ser amado. E a quem se podia amar. Ao Deus de Moisés não se podia amar. Repetindo, só se podia temer. Então ele diz para ela, esses padrões vão se modificar, porque eu trago uma ideia nova, uma proposta nova. Pelo menos era o que ele esperava. Agora vamos ao principal que interessa para o nosso argumento lá de Jesus derrubando mesa e soltando animais, que eu acho que ele nunca fez isso. O que é que ele disse para a mulher samaritana sobre a questão de adorar a Deus no templo de Jerusalém ou no templo deles ali,
da Samaria. O que é que ele falou? Nem lá, nem aqui. Nem naquele templo, nem neste. Adorareis o Pai em espírito e verdade. Ora, vejamos. Fica muito claro que na cabeça de Jesus, Deus não mora num templo de pedra. Então, ele jamais diria aquilo que colocaram na boca dele. Vocês fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões. Isso é uma tremenda besteira. Jesus nunca diria uma besteira dessas. Bom, mas enfim, vamos até Allan Kardec agora, quando ele vai começar a construção da lei de adoração. Kardec era um homem culto, muito culto. Ele sabia tudo que se havia passado na história da humanidade até ali, como havia sido o comportamento do homem em relação a Deus, como se tinha pautado esse relacionamento ao longo de todo o tempo. Ele sabia também o que ainda acontecia no seio das religiões cristãs naquele momento, mas agora ele estava trabalhando numa proposta nova, algo inteiramente diferente. Uma filosofia que vinha tratando das mais diferentes questões da humanidade sob um prisma quase sempre diferente, quase sempre novo. Então, era preciso que ele começasse a abordagem da forma como ele começou. Questão 649. Em que consiste a adoração? Em que consiste a adoração? Era como se ele dissesse aos espíritos assim: nós sabemos tudo que tem se passado aí. Sabemos o que ainda acontece, mas nós, agora, desse ponto de vista novo, dessa filosofia nova, como é que nós devemos olhar para isso? Como devemos entender isso? O que é isso? E os espíritos dirão a ele de uma forma bem objetiva e bem simples. Consiste na elevação do pensamento a Deus. Pensamento. Seria talvez o caso de nós perguntarmos: e para onde foram todas as práticas ritualísticas, todas as cerimônias, todos os cultos, todas as oferendas? Para lugar nenhum. Estão lá onde sempre estiveram e é lá que devem ficar, porque lá eles creem nelas, lá eles acham que elas são importantes. E nós as respeitamos, a todas elas. É o que nos ensina a doutrina espírita. Kardec nos diz textualmente isso. Naquele artigo que ele escreveu em dezembro de 1868, que está na Revista Espírita, o Espiritismo é uma religião? Ponto de interrogação. Nesse artigo, que é bastante longo, ele vai dizer textualmente o seguinte: é dever de todo espírita respeitar todas as crenças alheias, por absurdas que lhe pareçam, desde que sinceras e que não conduzam ao mal, evidentemente. É dever nosso. Respeitamos a todas elas. Elas ficam muito bem lá, não no nosso centro espírita. Lá elas ficam bem, porque eles creem nelas, eles praticam porque creem. Então lá elas ficam bem. Nós não vamos querer trazer para dentro das casas espíritas práticas ritualísticas outras que não são do espiritismo. Então, Kardec pergunta isso e os espíritos respondem: consiste na elevação do pensamento a Deus. Lembrando que pensamento, para Kardec, na obra de Kardec, não é simplesmente um ato de pensar. Envolve sentimento, emoção, desejos, memória, consciência, tudo é pensamento. Tudo é pensamento. Num dado momento, no Livro dos Espíritos, eles dirão a ele assim: a consciência é um pensamento íntimo. Então, memória, emoções, desejos, sentimentos,
e também o ato em si de pensar. Então, quando os Espíritos dizem consiste na elevação do pensamento a Deus, eles estão falando desse conjunto de atributos da alma. Aproximarmos-nos de Deus dessa forma. Dessa forma. Porque a sequência da resposta diz assim: pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. O homem aproxima de Deus a sua alma. E nós não vamos entender essa aproximação, obviamente, com o caráter geográfico, de distância. Porque isso faria supor que Deus está em algum lugar. E assim procedendo, chegaríamos mais perto dele. Não, Deus está em toda parte. Deus está em toda parte. Então, essa aproximação deve ser entendida no sentido de elevação do padrão nosso de sentimentos, harmonizando-as o máximo possível com as forças divinas que nos cercam, com as bênçãos divinas que nos envolvem permanentemente. É dessa forma que nós conseguimos acessar as bênçãos divinas, que conseguimos que elas adentrem o nosso mundo íntimo, porque dessa forma abrimos as portas da alma e permitimos que elas adentrem também. Colocamos-nos à altura de recebê-las. Por isso que a prece dentro do pensamento espírita jamais terá a sua eficácia subordinada a uma fórmula qualquer, dita ou repetida em tal ou qual sequência, tantas ou quantas vezes. Nós sabemos que tudo se resume a sentimento, a emoção, a sinceridade, como diz Jesus à mulher samaritana: adorareis o Pai em espírito e verdade. Na sequência da abordagem, o Kardec vai perguntar aos espíritos, ainda para reforço da ideia, se a adoração necessita de manifestações exteriores. E olha, quando a gente fala em manifestações exteriores de adoração, é claro que todo mundo consegue pensar já, inclusive nos dias de hoje, em alguma coisa, em alguns tipos de atitudes, de práticas. Porque nós conhecemos, ou nós viemos de lá, na presente encarnação, ou se não nesta, em alguma anterior, ou nós conhecemos culturalmente, sabemos como as coisas se passam. Então, eu, por exemplo, quando eu falo em práticas exteriores de adoração, a mim me ocorre, por exemplo, vela, imagens, paramentos, né? Roupas especiais, hinos, defumadores, cânticos, senta, levanta, ajoelha, repetindo com todo respeito devido a essas práticas. Elas ficam muito bem lá, não nas casas espíritas, lá. Então, o que é que os espíritos vão responder a Kardec nesse momento? A verdadeira adoração é a do coração. Notemos bem, coração simboliza, obviamente, sentimento. Nós todos sabemos que coração é um músculo bombeador de sangue. Coração não ama ninguém. Quem ama é o espírito. Assim como quem pensa não é o cérebro, é o espírito. O cérebro é um mero instrumento para que o espírito possa se manifestar no plano físico. Mas é o espírito que pensa, é o espírito que ama. Amar é uma espécie de pensamento, então é o espírito. Não há pensamento na matéria. Pensamento é um atributo da alma. Coração é matéria, cérebro é matéria. Não há pensamento na matéria. É atributo do espírito. Quando Jesus fala, adorareis em espírito e verdade, ele traduz exatamente isto. Quer dizer, os espíritos falam coração, referindo-se, obviamente, a sentimento. Não há necessidade de nenhuma prática exterior. Nada, absolutamente nada.
nenhuma, nenhum culto, de espécie nenhuma. É sentimento, emoção, pensamento. Jesus fala espírito e verdade. Por quê? Espírito vai dizer, é o sentimento, é tudo, toda a alma colocada no processo. Verdade, porque é óbvio, isso nem precisaria falar, é óbvio que o nosso relacionamento com Deus tem que ser uma atitude fundamentada na verdade. Tem que ser sincera, tem que ser autêntica. Nós não podemos, e acredito que nenhum de nós tenha, a pretensão de iludir o Criador. Isso seria uma ingenuidade muito grande. Essas práticas ainda existem e são largamente cultuadas aí fora pelas mais diferentes pessoas. As chamadas promessas, coisas que a gente às vezes achava que nem existia mais. De vez em quando a gente descobre que existe e existe em larga escala ainda. Pessoas tentando negociar com Deus. Nós, dentro do Espiritismo, temos uma consciência muito clara a esse respeito. Não se pode negociar com Deus. Mas as pessoas fazem muito isso. Esses dias eu vi um caso de uma pessoa, um youtuber famoso, que de vez em quando assisto, gosto das suas opiniões, seus posicionamentos na área do esporte, na área da política, etc. Mas ele tinha passado por uma cirurgia muito grave e ele estava na época da Páscoa, já faz uns 5, 6 meses, né? Foi em março, e a época do chocolate, né? E alguém estava falando lá em chocolate e falou, não, eu não estou comendo chocolate, adoro chocolate, mas eu não estou comendo porque eu fiz uma promessa, se a minha cirurgia aqui der certo, se der tudo certo, eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate. Quer dizer, aquela tentativa velha, ingênua, ainda eu achava que isso não existia mais, fiquei até surpreso, mas é bobagem, existe. Aquela coisa de achar que você pode negociar com Deus, Senhor, o Senhor me dá isso, eu devolvo dessa forma. Eu fico 1 ano sem beber Coca-Cola, eu fico 1 ano sem comer chocolate. Tem alguns que chegam ao cúmulo de tentar negociar com Deus, achando que Deus é um palerma. Eu fico 1 ano sem comer goiaba. E vai ver, nem gosta de goiaba. Isso é uma tentativa de dar golpe, aquele instinto golpista que existe ainda dentro de uma grande parte das pessoas, né? De iludir o semelhante, e acho que pode fazer isso com Deus, né? Mas nós, para finalizar nossa reflexão, nós temos informações muito claras a esse respeito. Allan Kardec se dedicou profundamente a esse tema. Dentro da lei de adoração, obviamente, ele vai tratar da prece, porque a prece é um ato de adoração por excelência. Quando ele inicia a abordagem da prece, ele vai começar ali pela 658, mais ou menos, se não me falha a memória, e ele vai perguntar se a prece agrada a Deus. Mas a gente tem que entender isso, né? Não é que Deus fica contente, eu queria que você fizesse uma prece, se você não fizer, não vou te dar nada. Não é nesse sentido, nós entendemos bem essas perguntas. Ser agradável a Deus significa comportar-nos de acordo com o que as leis divinas estabelecem. Deus não está aí para fiscalizar os nossos atos, cada um deles, ditando uma sentença em função de cada coisa que fazemos ou deixamos de fazer. Então, ali fica claro, é agradável a Deus com toda certeza, sempre que parte de um coração sincero, sempre que é um ato verdadeiro. E mais, é muito mais, a prece do coração é muito mais bem-vinda. De novo vem a expressão, prece do coração. Ou seja, aquela na qual está envolvido o mais alto, mais puro teor de sentimento. Essa é preferível àquela que você leia
ou diga de forma decorada, se isso for feito apenas com os lábios, sem que o coração tome parte. E também uma outra coisa, não pode ser agradável a Deus a prece de um homem maldoso, de um homem orgulhoso, de um homem fútil, vazio, a não ser, dizem os Espíritos, que isso represente da parte dele um ato de sincero arrependimento, uma proposta verdadeira de renovação, de mudança. E quando ele pergunta sobre a prece, o que é a prece? É um ato de adoração. Orar a Deus, dizem os Espíritos, e aí são três coisas interessantes. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Então, veja bem, por isso que não se pode fazer, de forma nenhuma, não se concebe, dentro do pensamento espírita, a prece formal. Aquela coisa de sequência, lida, repetida, tantas ou quantas vezes, sem sentimento. A prece não precisa sequer de palavras, desde que ela esteja carregada do seu elemento primordial, do seu elemento fundamental, que é o sentimento. E tem que ser uma coisa autêntica, obviamente, verdadeira. As nossas preces sempre são ouvidas por Deus. Atendida é outra coisa, porque depende daquilo que a gente pede. Mas sempre são ouvidas quando feitas com sinceridade, com verdade, com autenticidade. Então, estejamos atentos. Quando Jesus, naquela frase, se propõe a nos atender, se coloca à disposição, vinde a mim, eu vos aliviarei, está embutido nessa proposta, está embutida ali uma premissa básica, fundamental. A humildade com que nós devemos nos dirigir a Deus, ao bom Espírito, a Jesus, a quem quer que seja. A humildade, a sinceridade e o teor de sentimento que colocamos nisso. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado a todos. Nós é que vamos agradecer nosso querido irmão Dejair por tantos esclarecimentos importantíssimos para a gente refletir, recordar muito essas palavras de clareamento sobre essa verdadeira adoração a Deus. Nós agradecemos muito. Então, nós vamos, nesse momento, depois dessa palestra maravilhosa, continuar com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações positivas de amor, de bondade, de muita paz. E agradecer mais uma vez a Deus que nos permitiu estarmos juntos nessas vibrações e que elas possam chegar a todos aqueles que ainda permanecem com corações endurecidos para a luz da verdade. Agradecer a Jesus por esses ensinamentos e que a doutrina espírita nos traz um esclarecimento para que possamos realmente refletir todos os dias de nossas vidas, para que possamos cuidar da nossa trajetória, que é a nossa transformação moral. Agradecemos o nosso irmão Dejair e que ele receba o nosso abraço e as bênçãos da nossa mentora Zilda Gama e dos bons espíritos. E para todos nós pedimos, Senhor, que nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja.
Então, querido irmão, leva nosso abraço carinhoso e ficamos muito felizes de revê-lo mais uma vez. Eu que agradeço, Delfa. Muito obrigado a vocês. Um abraço a todos. Assim seja. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.